Muito bom. Chegamos em Castanhal. Irmão Dog sempre dizia: que é Castanhal? Ninguém conhece que é Castanhal. Todo mundo conhece Belém, não conhece Castanhal, né? Mas graças ao Senhor, Castanhal está se colocando no mapa como a cidade modelo. Quando vocês entraram ali é BR, não? É BR? Vocês veem ali a Castanhal, cidade modelo, né? Aleluia, finalmente ganhou esse título. Irmãos, não sei se vocês sabem que essa região teve um passado um tanto quanto meio conturbado, e desde que o irmão Dong teve a visão, e graças ao Senhor o Espírito Santo restaurou essa região toda, né? Que vem desde Piauí, Maranhão, Pará e Amapá, esses 4 estados. E no começo nós tivemos muitas dificuldades com relação a trabalharem juntos esses 4 estados, mas o Senhor fez obras maravilhosas aqui entre nós. Tanto é que hoje a unidade está cada vez mais forte, mais sólida nessa região, né? E está se tornando realmente um modelo, né, para demais regiões do país. Eu quero aproveitar essa primeira reunião de serviço para dizer para vocês que nós estamos, de fato, num momento muito importante da história da igreja. É inegável, por parte da maioria dos irmãos das igrejas, de que nós estamos atravessando o melhor momento de toda a história da igreja aqui no Brasil e na América do Sul. E o Senhor tem confirmado a sua palavra profética, e as coisas estão acontecendo fora do que o homem pode fazer, e os sinais estão nos seguindo. A palavra que o Senhor tem falado conosco, desde o ministério do irmão Dong, não cessou entre nós. E nós sabemos da importância da palavra profética, porque a palavra profética é que nos dá a luz, nos dá a direção, porque nós estamos no meio ainda de uma noite escura. Nós ainda esperamos a estrela da manhã, né? Aguardamos a segunda vinda de Cristo, que virá para trazer o clarear do dia. Então nós ainda vivemos na escuridão da noite, e no meio dessa escuridão nós precisamos de uma candeia, precisamos de uma luz, e essa luz, irmãos, é a palavra profética do Senhor. E durante 40 anos o Senhor usou o irmão Dong e tem nos dado direção maravilhosa, e nos tem feito uma base, um fundamento muito sólido para a obra do Senhor aqui no Brasil, na América do Sul, que se expandiu para todos os outros continentes. E nós, então, desde a partida do irmão Dog para o Senhor não nos deixou na mão. O Senhor continuou nos falando a sua palavra profética e confirmando cada item, né, do que o Senhor levantou, as ferramentas que o Senhor levantou através do irmão Dong, e todas as ferramentas estão sendo intensificadas em muitas vezes, graças ao Senhor. Para começar, né, eu acabei de receber uma informação de que a editora este ano imprimiu, publicou e distribuiu, podemos dizer que nós vamos distribuir esses livros até o final do ano, dezembro, 1.380.000 livros. É uma coisa inédita, nunca houve isso. Uma editora
enquanto que todas as outras editoras estão quase que lutando para não fechar as portas, porque o livro impresso está, para alguns, com dias contados, mas graças ao Senhor, o Senhor está usando como ferramenta os livros para propagar o Evangelho e o Evangelho do Reino. Irmãos, através da comportagem dinâmica, o assunto surgiu, já falamos várias vezes, por um pequeno grupo de jovens cuidadores do irmão Donk, cuidadores da saúde física do irmão Donk, quando o irmão Donk disse para eles, porque esse grupo confiava muito de que o irmão Donk era o profeta de Deus e tudo que ele falava vinha de Deus. Então, quando o irmão Donk falou que eles seriam um PAC, posto avançado de colportores, e eles sendo, nem aprendizes de colportores, e eles então foram diante do Senhor, levaram a sério, começaram a buscar, se encher do Espírito, achar um caminho, e o Senhor deu um caminho para eles, um caminho alternativo à comportagem tradicional. E a comportagem tradicional, aqui no Brasil, foi muito atuante em duas regiões, principalmente na região de Minas Gerais, através do Reinaldo Silva e através do Ami, também Silva, lá em Foz do Iguaçu, na região de Foz do Iguaçu. Todavia, ali, essas duas regiões, levantaram-se muitos colportores, a exemplo deles, mas essa comportagem ainda era, de certa forma, inexpressiva e era difícil de se autossustentar. E graças a Deus, por esse caminho alternativo que o Senhor abriu através desse grupo de jovens, irmãos, eles começaram, o Senhor deu uma porta, deu um caminho extraordinário que toda a igreja agora está usando, que é sair na rua, irmãos, não preocupado em vender o livro, mas preocupado em orar com as pessoas. E essa abordagem pela oração, isso trouxe uma revolução entre nós. E posso orar por você surgiu daí, Então, esses colportores começaram a abordar as pessoas, orando pelas pessoas. A igreja em Niterói percebeu, está aqui, o Alexandre está aqui, eles logo pegaram isso e confeccionaram camisa. Posso orar por você, que vocês têm hoje, o modelo que vocês veem hoje. Eles fizeram isso, em toda quinta a igreja saía para uma praça, para praticar, posso orar por você. E esse fogo se espalhou para o Brasil todo, para não dizer para toda a terra. E quantos milagres nós temos visto acontecer, quantos suicídios nós evitamos. Irmãos, eu não sabia que nós tínhamos uma taxa de suicídio tão alta assim, Eu posso até dizer, porque nós não temos informação todos os dias, praticamente todo dia tem um suicídio sendo evitado por meio da oração com as pessoas. E todo dia eu recebo alguma informação, por exemplo, alguém que estava desempregado, o Senhor fez um milagre, não é isso? Ele mal acabara de sair da oração, toca o telefone dele, o celular, e comunicam a ele que ele está empregado. Coisas desse tipo, famílias desfeitas, casamentos desfeitos, Tantos e tantos milagres. Isso apenas comprova Marcos 16, versículos 19 e 20, que diz que o nosso Senhor Jesus, depois de ter feito as últimas recomendações junto aos seus discípulos, depois da sua morte e ressurreição, ele se elevou ao céu e ficou à destra de Deus. Mas, por outro lado, quando a igreja saía para pregar o evangelho, ele confirmava a palavra, ele cooperava com a igreja, confirmando a palavra profética por meio de sinais que seguiam a esses que saíam para pregar o evangelho. Irmão, essa realidade aconteceu no nosso meio, está acontecendo no nosso meio. Então, as igrejas foram renovadas.
né? Eu recebi ainda essa semana as irmãs de Itapecerica da Serra, né? Que saíram, não sei se era Itapecerica ou Taboão da Serra, eu acho que é Itapecerica. Saíram e ficaram tão alegres pregando o evangelho. Posso orar por você? As pessoas espontaneamente se ajoelhavam no meio da praça, recebendo oração. Uma irmã disse: eu já estava, a maneira antiga da vida da igreja, eu já estava deprimida daquele jeito, e essa nova maneira de pregar o evangelho me renovou. Irmãos, isso está acontecendo de uma forma geral. Os colportores, né, acharam esse caminho. Já temos, o AMI me informou, nós temos já 30 equipes formadas, né, de colportores dinâmicos. A gente considera colportores dinâmicos aqueles que conseguem constantemente, né, com a constância de passar 50 livros por dia, por pessoa, pelo menos. E nós estamos conseguindo ter 30 equipes. E eu acredito que isso vai crescer no ano que vem. Deve chegar a 35, 40 equipes facilmente. Irmãos, isso, não sei se vocês fizeram o cálculo ou não, provavelmente ano que vem a editora vai ter que publicar 2 milhões de livros para cima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dos 200 milhões de pessoas no nosso país, que é a população aproximada, certo? Dividido por quatro pessoas, uma família, então nós temos 50 milhões de famílias. 50 milhões de famílias, com 2 milhões de livros distribuídos em 25 anos, teoricamente cada família terá recebido um livro na sua casa. Então, irmãos, nós estamos revolucionando esse trabalho de colportagem, estamos alcançando as pessoas. Nós somos um grupo pequeno de pessoas. Nós, em termos de número, nós somos inexpressivos. Não somos aqueles grupos que têm milhões e milhões de adeptos, de membros, mas, irmãos, eles não estão influenciando a sociedade, nós estamos. Nós somos poucos, mas nós estamos chegando lá, estamos alcançando, né, as pessoas da nossa sociedade. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Somos o pequenino rebanho, mas agradou ao Pai em nos dar o seu reino. Portanto, irmãos, cada vez mais, através da palavra profética, está nos engajando, está nos comprometendo, está nos fazendo focados, todos nós focados no mesmo trabalho. E consequentemente, irmãos, o Senhor está também fazendo em outras ferramentas. Por exemplo, o próprio jornal Árvore da Vida, através dos irmãos fazendo oração com as pessoas, através dos colportores, né, distribuindo os livros. O jornal Árvore da Vida também está sendo distribuído, chegando nas mãos das pessoas. O Bucafé também, irmão, nós estamos revitalizando, porque essa marca é muito forte, né? Nós queremos que as pessoas conheçam que o Bucafé é o lugar, né, informal, para que as pessoas sem cores denominacionais, eles possam vir junto conosco, né, e conversar a respeito, ter comunhão a respeito do reino de Deus. E, ultimamente, o que está acontecendo, o Expolivro. O Expolivro está sendo grandemente usado pelo Senhor. O Expolivro do Sul, não é isso? Saiu de Chapecó. Em Chapecó fez grandes coisas ali em Chapecó. Foi para Foz do Iguaçu e está em Foz. Foi para Toledo, está em Marechal, Cândido Rondon. Então, irmãos, o Expolivro do Sul, não é isso? Eu sempre jogo um pouco de culpa no AMI, que eles não jogam notícias para nós mais frescas, né? Eles ficam contendo essas notícias e a gente não acompanha tão de perto, né? E o Expolivro Sudeste consegue comunicar mais rapidamente. Expolivro Sudeste já passou por
por Campinas, revolucionou a igreja em Campinas e toda a região, foi para Campo do Jordão, permaneceu em 40 dias lá, em toda a temporada, alta temporada de inverno, lá em Campo do Jordão, mexeu com a sociedade, mexeu com a mídia, mexeu com a população, e nós fomos para Taubaté, também ali muito bem recebido pela população, pelas autoridades. De Taubaté nós fomos para São Carlos, outro lugar que a mídia cobriu muito bem, e a autoridade local. Fomos para Sertãozinho, e de Sertãozinho foi para Cataguases, não é isso? Mas aqui é Araraquara. São Carlos, Sertãozinho, não é isso? Errei alguma coisa? É isso? São Carlos, Sertãozinho, foi para Cataguases, a Serra do Espírito Santo primeiro, né? Espírito Santo, e depois foi para Cataguases, né? Cataguases eu estive lá, e nós recebemos homenagem do prefeito que não pôde estar lá, não é isso? E nos fez uma homenagem, através do secretário da Educação, e também à noite, na reunião da conferência, o vice-presidente da Câmara Municipal, né, de Cataguases, nos entregou uma moção de congratulação, que é moção de aplauso, não é isso? E aí agora estamos em Sete Lagoas, né, e o irmão Edevaldo é de Sete Lagoas, e essa quarta, né, está marcada essa quarta-feira, eu vou para lá, especialmente vou voar para lá, fazer um bate-volta, para receber o prefeito. O prefeito já conheceu o Expolivro, mas quer, não é isso? Nós vamos recepcioná-lo oficialmente, né, nesta quarta-feira, porque ele mesmo publicou no seu Facebook, não é isso? Ou Instagram, né, com muito entusiasmo, né, louvando pela iniciativa. E de Sete Lagoas vai para onde? Paracatu, noroeste de Minas. E depois é que vai para o Rio de Janeiro, é isso? Rio de Janeiro vai para onde? Vai para a cidade do Rio de Janeiro, né? Depois volta para a Estância, é isso? Tem mais 2 cidades para ir. Então, irmãos, o Senhor está fazendo grandes coisas através do Expolivro, que em setembro do ano passado não tínhamos nada. Nós apenas oramos. Em dezembro o Senhor nos deu 3 carretas, e todas as 3 carretas precisavam ainda de reforma. E hoje, irmão, já está tendo tanto resultado, nem terminou o ano ainda, tanto resultado, né? E o Expolivro daqui do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Vocês tiveram que ter um pouco mais de paciência, porque essa carreta é a pior carreta que tem em termos de... Sofreu muito com a maresia, né? Em Ferrugem, e está em São Luís, e nós pedimos ajuda de quem reformou a carreta do Sul, que é igual a do Sul, né? Em termos mecânicos, é igual a do Sul, e graças a Deus essa pessoa foi, e nós temos então pelo menos uma data limite. Nós queremos que em 2 meses, né? Se vocês orarem, né, em 2 meses vai ficar pronto o Expolivro daqui, né? E mais para frente nós queremos orar ao Senhor para que cada região tenha o seu Expolivro, né? O Nordeste tem o Expolivro, o Norte tem o Expolivro e o Centro-Oeste tem o seu Expolivro. Mas por enquanto vamos trabalhar com este Expolivro para essas 3 regiões. Então o Senhor tem nos abençoado grandemente, né? E sem falar, irmão, do que o Senhor tem feito na vida da igreja. Os irmãos vocês sabem que no final de 2016 para 2017, nós percebemos que as igrejas estavam mostrando sinais de cansaço e sinais de velhice. Estávamos um pouco empurrando com a barriga a vida da igreja, e sem entusiasmo, sem paixão nenhuma para viver a vida da igreja, e as coisas eram
estavam sendo feitas, as reuniões estavam sendo feitas muito burocraticamente, né? Vocês concordam comigo, certo? Isso no começo de 2017, e graças ao Senhor, o Senhor nos deu 3 palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. Irmãos, através da prática dessas 3 palavras, o Senhor restaurou-nos o entusiasmo pela vida da igreja, a nossa paixão. Puxa vida, se a gente não tiver, né, não tiver paixão por isso, por essa visão que nós ganhamos, pela missão que nós recebemos do Senhor, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Não é? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos todos, então vamos aproveitar a vida, é ou não é? Nós seremos os mais infelizes do mundo se a gente viver assim. Então, graças ao Senhor que não é assim. Nós temos uma visão. Nós temos uma comissão diante do Senhor, e o Senhor precisa de um povo que tenha entusiasmo pela sua causa, né? Pelo seu propósito, pelo seu plano. Graças ao Senhor, restaurou-se o entusiasmo entre nós, a paixão, né, foi restaurada entre nós. Se você vê esses poucos momentos de louvor, você já vê que os irmãos cantam com realidade, os irmãos estão aqui, não é isso? Nós não estamos fazendo nenhuma apresentação religiosa, né? Nós somos isso mesmo. Nós temos entusiasmo pelo que nós vemos, pelo que nós vivemos, é ou não é? Então, graças ao Senhor, restaurou o entusiasmo entre nós. E não só isso, os serviços da igreja foram cada vez mais sendo feitos com excelência. A gente dava muito valor para nosso trabalho secular, fazemos o melhor para as empresas onde nós trabalhamos, ou os negócios que nós temos, fazemos com excelência, mas a vida da igreja é tudo feito com a sobra do tempo, sobra de energia, sobra da geladeira, sobra de móveis, a gente leva tudo para o local de reunião quando é sobra, não é isso? Irmãos, esse tempo mudou, né? Nós fazemos e damos o melhor para o Senhor, não é dar a sobra para o Senhor, nós começamos a dar o melhor para o Senhor, e as coisas, irmão, começaram a mudar. Todos os serviços foram restaurados e todos os serviços estão sendo feitos com excelência. Serviço e juntamente com a inclusão. A inclusão, irmãos, começamos a incluir as irmãs, né? Cadê as irmãs, né? As irmãs ali, né, o Tarcísio está aqui, não me deixa mentir, né, Tarcísio? Quando em 2017 eu fui com o André ali, né, entrando pela porta do nosso auditório ali, de São Miguel Paulista, e na porta tinham 2 grandes vasos, e os 2 grandes vasos com planta seca, arreganhada ali. E isso mostra falta de mão de mulheres, não é isso? A mulher certamente não deixa a sua casa ficar uma coisa feia dessa, não é isso? Então, mesmo com uma mesa velha, a mulher põe uma toalha bonita, certo? E o homem não presta atenção para essas coisas. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós começamos a incluir as irmãs, ministério das mulheres, não é isso? Cuidando das irmãs, restaurando os serviços das mulheres. As mulheres fazem um serviço muito melhor que os homens, né? E com mais entusiasmo, com mais realidade. E é impressionante, quando você faz um evento com as mulheres, você não sabe de onde vem tantas mulheres. Eu já falei para os irmãos, capaz que as nossas conferências na estância chegam 6.000, 7.000, 8.000 pessoas. Se a gente fizer uma conferência só de mulheres, internacional, só de mulher, capaz de chegar a 12.000, né? Não sei de onde aparecem, né? Porque as irmãs sabem promover, as irmãs sabem entusiasmar, as irmãs sabem, né, preparar. Irmãos, então, graças ao Senhor, e eu tenho falado para as irmãs, não façam do Ministério das Mulheres uma coisa isolada à parte. Já que vocês estão conseguindo fazer o melhor para isso, joga esse melhor para a igreja, para a vida da igreja normal, né? Então, elas estão fazendo isso. E restauramos serviço de crianças em muitos lugares que não tinham, serviço de adolescentes, muitas igrejas também não tinham esse serviço,
serviço de jovens, né? Serviço da melhor idade, serviço de casais, serviço de visitas, né? De apacentamento, quer dizer, vários serviços foram restaurados, não é isso? Então, irmãos, a vida da igreja se tornou outra. E as reuniões têm vida, têm vigor, têm alegria. E quem não gosta de entrar num lugar desse cheio de vida? Ou gostaria de chegar num lugar cheio de coisa burocrática, né? Sem vida? Graças ao Senhor que o número das pessoas nas igrejas também está aumentando, né? Então, graças ao Senhor que o Senhor está nos abençoando. Mas, irmãos, onde eu quero chegar é o seguinte. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo? Pelo menos hoje à noite, eu quero dar um início nisso. O que estamos fazendo? Qual é o nosso papel, né? Então eu quero dar um início aqui essa noite para vocês. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos abençoando muito, tudo está sendo inédito, muitas revelações nesses últimos 2 anos, não sei se você reconhece, são revelações inéditas. O Senhor não tem falado, nunca ouvimos falar, alguém comentar várias dessas revelações, e o Senhor está nos abençoando, irmãos, com uma palavra que realmente, muita luz, que nunca antes alguém abordou em vários pontos deles. Então, por que o Senhor está fazendo isso conosco? Primeiro, irmãos, eu quero mostrar para vocês que nós estamos na base correta da igreja. O Senhor tem nos abençoado porque nós temos uma base que representa todos os filhos de Deus. Nós não estamos numa base divisiva, não estamos sobre uma base que só consegue incluir uma parte dos filhos de Deus. Não, nós estamos sobre uma base que a Bíblia nos mostra, a luz da Bíblia nos mostra que essa base, irmãos, é a base da unidade dos filhos de Deus. Essa base não divide os filhos de Deus. Então, se Deus quer entregar uma revelação, Ele vai entregar para quem? Uma revelação que é para todos os filhos de Deus, Ele vai entregar para quem representa todos os filhos de Deus, certo? Então, se você tem algum pleito, alguma coisa, algum documento, alguma carta para entregar para a nação de Israel, você vai entregar para quem? Você vai entregar para os judeus ricos em Nova York? Você vai entregar para judeus ricos em Buenos Aires? Em São Paulo? Na Holanda? Na Europa? Não, você vai entregar para Israel, que está hoje em Tel Aviv e que está querendo mudar a capital para Jerusalém. Por quê? Porque esse pequeno país representa todos os filhos de Israel. É uma nação que está na base correta. Por isso, se você quer entregar alguma coisa, algum documento para os judeus, você tem que entregar para Israel. Israel representa, ainda que eles não sejam os mais ricos, não sejam os melhores, mais habilidosos, mas eles estão na base correta. Portanto, irmãos, isso é a mesma coisa. Nós não somos os melhores. Nós não somos os mais capazes. Não somos os mais devotos do Senhor. Mas, irmãos, tenha certeza, por causa da base correta em que desde que nós nos firmamos, nunca mais abandonamos, o Senhor está nos abençoando. O Senhor está entregando para nós a revelação. E essa revelação, irmãos, eu quero que fique claro, essa revelação é a palavra de Deus. Essa revelação não é revelação do homem, é revelação da palavra de Deus, né? Talvez nessa conferência eu vou deixar ainda mais claro isso, tá? Por causa disso, irmãos, o Senhor sucessivamente está trazendo revelações cada vez maiores. E
chega um momento, irmãos, eu não sei quantos aqui acompanham de perto o que nós estamos falando nas conferências regionais. Irmãos, chega num momento em que há 2 anos eu comecei a sentir que a palavra glória tinha um significado maior do que a gente achava que tinha. E consegui pescar alguma revelação 2 anos atrás. Mas como não consegui dar prosseguimento, eu parei. E depois, um ano depois, comecei a ver, continuei a ver a revelação. Aí nós vimos mais um pouco, mas como não conseguiu finalizar, eu parei também. E graças ao Senhor, irmãos, em João 14, 15, 16, 17, nós achamos a finalização. Aí nós achamos a luz completa. Não sei quantos acompanharam isso. Quem tem consciência de que acompanhou isso? Né? Irmãos, nós começamos há 2 anos ver um pouco de luz, e hoje, irmão, nós achamos todo o fio da meada até para onde vai a glória e a palavra glorificação, né? Em João 17 nos deu essa luz, né, final. Então, irmãos, isso mostra que o Senhor quer alguma coisa especial conosco. Eu não sei se eu vou dar conta de fazer vocês entenderem. Ó Senhor Jesus. A glória não é somente Deus um dia, quando chegar no final dos tempos, Ele nos transportar para a sua luz gloriosa, para um resplendor. Nós vamos entrar numa esfera gloriosa. Irmãos, isso ainda é um tanto quanto abstrato. Mas que é sermos introduzidos para a glória do Senhor? 1 Coríntios 2 fala que nós somos o quê? A sabedoria de Deus, que Deus preordenou desde a eternidade, é para a nossa glória. Que glória é essa? Essa glória, irmãos, está revelada em João capítulo 14 até 17. João capítulo 14 mostra, talvez eu explique um pouco na conferência, mas eu já estou supondo que vocês estão acompanhando essa palavra. A glória, irmãos, é a missão de Jesus aqui na terra, depois ele ter vivido uma vida humana, perfeita, não podia ter nenhum defeito, ele deveria viver uma vida humana perfeita, para não ter nenhum defeito, por isso que o Cordeiro Pascal tinha que ser sem defeito e sem mácula. E tinha que ser aprovado pelo sacerdote antes de imolar. Jesus Cristo foi perfeito até a sua morte. Na véspera, ele ainda podia ter recusado de tomar cálice final, mas ele não recusou. Ele falou para o Pai: Pai, ainda que seja difícil, mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, no fim, ele tomou, ele venceu. E quando ele morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos como aprovação. Ele foi o varão aprovado por Deus. E quando Deus o aprovou, o que Deus fez? Atos 13, 33, como diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje quando? Esse hoje é na ressurreição. Então Jesus foi gerado filho de Deus na ressurreição. Esse filho de Deus, ora, Jesus já não era filho de Deus? Jesus, como Deus, ele era o filho unigênito de Deus. Em João 1 fala, não é isso? E quando na ressurreição ele foi gerado, irmãos, como homem, o filho primogênito de Deus. E essa geração do filho primogênito de Deus da ressurreição, não sei se você percebe ali, irmãos, tem uma coisa que
a humanidade deveria ter soltado o rojão para comemorar. Pela primeira vez na história, a humanidade, o homem Jesus, foi recebido por Deus. Quando digo recebido por Deus, não é só recebido como visita na casa de Deus, foi recebido para dentro de Deus. Na eternidade passada, Deus sempre foi Deus. Nele não havia humanidade em Deus. Mas depois que ele recebeu, aprovou Jesus na ressurreição, ressuscitando dentre os mortos, ele recebeu a humanidade de Jesus nele. Agora nosso Deus não é só Deus, mas Deus com o homem. Ou vocês acham que eu estou falando heresia? Heresia é isso? Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. É ou não é? Que diz em João 7, hoje eu não estou nem lendo, creio que estou falando com todos que conhecem bem a Bíblia. João 7, 37 a 39, como diz? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aí 39 diz, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, irmãos, qual é o significado da glorificação? A glorificação não é somente entrar numa luz da glória, não. A glorificação, irmãos, é ser recebido por Deus. Ou não é? Jesus, quando na sua ressurreição foi recebido por Deus, ele foi glorificado. E quando ele foi glorificado, ele voltou para nós em forma de o Espírito. O Espírito que dá vida. O Espírito da verdade. Outro Consolador. Em João 14. É ou não é? Portanto, irmãos, é uma grande virada na história quando Jesus conseguiu colocar a humanidade dentro de Deus. Aí Hebreus 2 completa. Deus sempre quis coroar o homem que ele criou com glória e honra. Ele sempre quis sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do homem. Mas até agora isso não aconteceu. Ele não conseguiu fazer. Então o que Deus fez para conseguir isso? Esse é o desejo dele. Ele então fez por meio de Jesus. Jesus então, eu já falei tudo isso, completou o seu trabalho aqui na terra. E na ressurreição, Deus o coroou de glória e de honra. É ou não é? Quando Jesus foi coroado de glória e de honra, irmãos, ele abriu a porta da glória para todos nós. Ele se tornou o autor da nossa salvação para conduzir os muitos filhos à glória. O que é conduzir à glória? É conduzir ao Pai. Colocar a todos nós dentro do Pai. E João 14 diz isso. Eu vou preparar-vos lugar. Não é isso? Eu vou, mas voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí eu tomei a pergunta, mas nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho?
Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, pela morte e ressurreição, abriu um caminho novo e vivo. E hoje nós, que éramos pecadores, Deus está trabalhando em nós para nos levar para dentro do Pai. Vocês estão vendo que a economia de Deus é mais profunda do que você imaginava. O plano da salvação de Deus para o homem é muito mais do que você imaginava. Por isso Paulo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Que Deus tem preparado para nós é muito mais do que nós imaginamos. Mesmo eu contando tudo isso, você vai chegar naquele dia e vai dizer: tudo isso eu não sabia. Irmãos, é muita coisa que Deus preparou para nós. Por isso, irmãos, agora eu pergunto: a troco de quê? De que Deus está nos trazendo essa revelação toda? O que será que Ele quer de nós? Irmãos, essa sempre é a minha pergunta. Não é apenas nos gabarmos da grandeza das revelações, para nos orgulharmos, nós sabemos, os outros não sabem. Não é para isso. Por que o Senhor está nos revelando isso, irmãos? Eu sempre pergunto isso para o Senhor. Senhor, por que essa consideração toda? Como escritor de Hebreus 2 fala: que é um homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, não é isso? Por que nós? Por que nós somos tanta coisa assim? Né? Deus espera tanta coisa de nós. Então, irmão, por que Deus nos trouxe essa revelação toda, irmãos? Você tem ideia? É onde eu quero chegar. Aqui tem pela primeira vez, irmãos, aqui em Castanhal, nós estamos recebendo um número grande de cooperadores. Lá no começo nós tivemos, né? Cooperadores, né? Eu falei cooperadores? Eu falei cooperadores? Né? Cooperadores. Também são cooperadores, né? E de tantas regiões diferentes, não é isso? Muitos estão vindo pela primeira vez. Aquela cidade que o irmão Dom falou: que é Castanhal, né? Os irmãos estão conhecendo pela primeira vez. Castanhal está se tornando conhecida, hein? Por que o Senhor trouxe tantos aqui? Tantos colaboradores de cada região, colaboradores dos cooperadores, não é isso, de cada região. Por que Deus está nos dando essa revelação toda, hein? É graças a quê? A troco de quê, hein, Zé? Você sabe por quê? Por que Deus está nos revelando tudo isso? Não é de graça, não. Não tem almoço de graça, não, viu? Ele quer nos colocar sobre nossos ombros responsabilidade. Sabe qual é a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade é trabalhar para que toda essa realidade seja possível, que aconteça conosco, sermos glorificados, sermos introduzidos em Deus Pai. Você não está entendendo, né? Não está entendendo. Eu vou só falar um item para vocês. Deus é santo. Deus é santo. Por que Ele é santo? Porque Ele não peca? Por que Ele é santo? Porque Ele faz as coisas certinho? Não, Ele é santo porque Ele é santo. Porque Ele é o único. Não é nada igual a Ele. Não é isso? Nada se compara a Ele. Por isso que Ele é o único, Ele é o santo. Então, para você ser santo, tem que ter Deus. Não é só deixar de pecar, não. Não é só isso. Você precisa da natureza de Deus, você precisa da vida de Deus para você ser santo. Então eu pergunto para você: você acha que Deus consegue nos receber, a sua igreja hoje, no estado que nós estamos,
receber para dentro dele que é santo? Você acha? Você acha que se eu colocar um elemento estranho no seu organismo, no seu corpo, o seu corpo não vai fazer de tudo para se defender e rejeitar, ter a rejeição, jogar para fora esse corpo estranho? É ou não é? Então, se a igreja hoje, você hoje, do jeito que está, no estado que está, for colocado para dentro do Deus Santo, você tem certeza que você vai ser aceito? Você tem certeza que não vai ser rejeitado? Naquele dia, quando Arão, como sumo sacerdote, podia entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos, ele, ao abrir o véu, ele seria fulminado, se não carregasse o sangue. E antes de aspergir sangue no propiciatório, ele tinha que levar um punhado de incenso moído, para jogar no incensário, para produzir fumaça, para dar tempo para ele entrar e jogar sangue em cima do propiciatório. Deus é santo, é santíssimo. Se entrar um elemento não santo, não só é rejeitado, é fulminado. Imagina nós não santos, ou tiver algum elemento não santo, ainda natural em nós, podemos ser recebidos por Deus santo. Hebreus 12, 14, como diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de falar de espiritualidade, antes de eu discutir com você sobre espiritualidade, sobre a santificação, primeiro você tem que ter paz com todos. Não adianta falar para mim que você é muito espiritual, não adianta falar para mim que você lê a Bíblia, você jejua, você faz oração desde 4 da manhã, você faz isso, faz aquilo, mas se você está cheio de problema com todos que estão à sua volta, nem discuta comigo sobre a santificação. Primeiro precisa ter paz com todos. Você tem paz com todos? Se não tem, primeiro busque paz com todos. Depois vamos conversar sobre santificação. Não é? Vamos ter paz com todos. Porque uma pessoa isolada é muito fácil de ser espiritual. Eu sou isolado em mim mesmo, leio a Bíblia, eu faço oração, madrugo toda noite, toda manhã, oro ao Senhor, tá? Isso é muito fácil ser espiritual. Eu quero ver você ter paz com todos à sua volta. Quando você tiver paz com todos, aí vamos ver a santificação. Vocês estão entendendo ou não? Então vamos, ó Senhor Jesus, vamos buscar ter paz com todos, e cada um verificar a sua santificação. Como está a minha santificação? Eu tenho o elemento santo de Deus o suficiente para me encontrar com o Senhor? Por isso, irmãos, vocês estão percebendo que uma coisa é o plano macroeconômico de Deus. Plano macroeconômico de Deus, irmãos, João 14, 17, é o ápice, é o pico da revelação. Deus quer nos glorificar, Deus quer nos levar para Ele mesmo, Deus quer nos inserir em Deus, irmãos, isso é tremendo. Deus quer nos incorporar nele, isso é tremendo. Só que isso é o plano macroeconômico, esse é o pico da revelação. Mas como chegar lá? Por isso nós precisamos do plano microeconômico de Deus. O plano microeconômico de Deus é o que nós vamos ver em todas as conferências. A palavra profética daqui para frente vai nos ajudar, irmãos, em todos esses detalhes em como chegar lá. Número 1, a santificação. Por isso, buscar
o Senhor em todo lugar. Invocar o nome do Senhor não é à toa. Invocar, se você invocar com realidade, você está se santificando. E você está se santificando com a verdade. Pai, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. A palavra que é a verdade nos santifica. Amém? Então, irmãos, nós estamos sendo santificados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. E a verdade, irmãos, não é vazia, não é vaidade, não é falsidade, não é mentira, porque só Deus é a verdade. E quando Ele fala, nos enche de verdade. Ele tira tudo que é falso, tudo que é vazio, tudo que é sem sentido, tira de nós e nos dá consistência, nos dá realidade. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos ter toda a realidade de que Deus é, para nós sermos recebidos para dentro de Deus. Segundo lugar, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou em Ti e Tu em mim, e sejam eles aperfeiçoados na unidade. Nós temos essa unidade? A nossa unidade é ainda um tanto organizacional. Nossa unidade ainda não é intrínseca como Deus é. Em Deus não há divisão qualquer. Em Deus só há unidade. Porque antes de criar um mundo, nesse universo havia só um. Espero que você fique impressionado com isso. Antes que houvesse o mundo, esse universo tinha quem? Só tinha um Deus. Não sei se vocês entenderam. Tudo que não é um, não é de Deus. Porque tudo começou com um. E nessa unidade, Pai e o Filho estão nessa unidade. Eles poderiam se dividir, eles poderiam ter problema entre eles poderiam ter conflito entre eles, mas, graças a Deus, Deus é intrinsecamente um. A essência de Deus é unidade, é um. E Deus quer produzir essa unidade em nós. Não é só tentar nos fazer um. Eu tenho um problema com você. Vou convidar você para comer uma pizza. Tudo se resolve com a pizza. Não é essa a unidade. A unidade de Deus é intrínseca. Nós temos essa unidade? Nesse mundo, irmãos, arruinado por Satanás, pela rebelião de Satanás, pela queda do homem, entrou o quê? Inimizade, ciúmes, contendas, inveja, inimizades, já falei, divisão, não é isso? Ira, discórdia, tudo. Egoísmo, o homem se tornou egoísta, é ou não é? Irmãos, nós temos tudo ao contrário da unidade, depois da queda do homem. E para a gente voltar para a unidade, irmãos, só Deus mesmo. Porque em nós temos um monte de problemas. Como nós vamos ser recebidos para dentro de Deus, que Ele só conhece um? Ele só conhece a unidade. Já pensou um dia lá dentro, querendo entrar em Deus, eu tenho um problema com esse irmão aqui, tenho um problema com aquele irmão lá. Deus não vai me aceitar, não. Não vai me aceitar, não.
E quem sabe amanhã eu falo um pouquinho mais. A unidade entre pai e filho é tão intrínseca, tão real, que o filho veio aqui na terra, não falou uma palavra sequer que seja dele. O filho veio aqui na terra, não fez sequer em um momento a sua própria vontade. Irmão, isso chama-se unidade, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. O filho veio aqui na terra, não veio buscar sua própria glória. E nós aqui na terra, a gente quer buscar a nossa glória. Serviço de adolescentes, vou fazer no serviço de adolescente uma coisa diferente, uma coisa, eu vou mostrar, né, a minha capacidade, renovando, fazendo esse serviço de adolescente diferente. Serviço das mulheres, eu vou fazer diferente, fazer uma coisa, no fim é para a minha glória. Mas se todos nós estivermos no andar estoiquel, não estamos preocupados em buscar nossa própria glória, estamos fazendo só a vontade do Senhor, irmão, nós teremos muito mais força. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Nós estamos na reta final. Sabe o que eu chamo de reta final? O que eu chamo de reta final é de que nós passamos 40 anos dando voltas pelo deserto. E todo ano parece que progrediu, mas chega no final de uma volta, não saiu, não mudou, não saiu do lugar. No outro ano, mais uma volta, ainda cheio de contendas, cheio de inveja, cheio de problemas entre nós. Ainda mais uma volta, cheio de falta de unidade, cheio de egoísmo, cada um querendo a sua própria glória, a sua própria fama. Irmão, nós estamos dando voltas. Se você quer continuar assim, nós vamos dar mais uma volta. Você quer dar mais uma volta ou não? Irmãos, eu não quero mais dar mais uma volta. Por isso, irmão, vamos levar a sério agora? Por isso digo, daqui para frente uma nova etapa. Se você ainda quer conservar a sua alma, aquela almazinha, certo? A glória para a sua alma, irmão, nós vamos dar mais uma volta. Quem quer ficar dando mais uma volta? Eu não tenho tempo para dar mais uma volta. Eu quero ser arrebatado vivo diante do Senhor. Nessa reta final vai exigir mais de nós. Exigir mais de nós em que sentido? De nós levarmos a sério todos esses itens que nós vamos falar nessa conferência. Nós vamos ver, irmãos, que toda essa realidade precisa ser trabalhada em nós. O que você fez até hoje, em termos de santificação, pode ter tido muito avanço com relação ao passado, mas não é suficiente. Vamos ter que trabalhar mais. O que você tem alcançado até hoje em questão de unidade, graças a Deus, irmãos, em questão de unidade, no geral, nós estamos muito bem. A unanimidade, não é isso? Todos nós amamos a palavra profética, nós estamos praticando a palavra profética. Está muito bom, mas não é suficiente. Ainda não é suficiente. Não precisamos enxergar que a unidade é mais do que isso. E agora, irmão, está na hora da gente levar a sério, mais a sério, cada um desses itens, que cada um de nós possa se aplicar mais ainda. Ninguém está buscando sua própria glória aqui na terra. Ninguém está buscando se sobressair. Ninguém quer montar um fã-clube aqui na igreja. Não é isso? Nem em qualquer dos serviços. Todos nós, irmãos, queremos fazer a vontade de Deus.
Todos nós queremos estar debaixo da batuta da palavra profética, queremos avançar juntos. Para que buscar uma coisa peculiar minha? Por que o outro buscar uma coisa peculiar dele, não é isso? Vamos todos trabalhar nessa unidade, em prol do avanço da própria obra de Deus, só que aí em direção ao reino. Vamos sair de dar volta pelo deserto e começamos a entrar na boa terra de Canaã. E primeiro teste, Jericó. Jericó, Deus mandou dar uma volta a cada dia. Eu não sei se naqueles que estavam dando volta não tinha algum no coração, mas que besteira que estou fazendo aqui, que tolice. Eu nunca vi ganhar uma batalha assim, dando volta pelas muralhas da cidade. Mas no 7º dia eles viram a muralha ruir. Por quê? Porque é a fé na palavra de Deus. É Deus quem faz as coisas. A unidade deles, irmãos. A santificação, unidade, fez acontecer a coisa. Então, irmão, Deus, no final dos tempos, estamos a um passo do final. Irmãos, Deus depende de nós, sabia disso? Dependendo de nós. Nossa, me falta tanto tempo para falar isso. Queria mostrar para vocês, irmãos, nós somos, já que a nossa base representa todos os filhos de Deus, mas por que os que reúnem nessa base ainda são poucos? Você já pensou nisso, não? Por que são poucos? Perto de toda a cristandade, por que nós somos poucos? Foi aí que, no caminho para o Rio de Janeiro, naquela Wanda de Varginha, na fatídica tarde, né? O Senhor começou a falar comigo. O Senhor falou, sabe por que vocês são poucos? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos escolhem a porta larga, mas esse caminho da vida da igreja é só para os que escolhem a porta estreita. Se você está aqui é porque você escolheu a porta estreita. Se você continuar a andar por esse caminho apertado da cruz, aqui não tem glória para você. Aqui não tem aplauso para você. Aqui não tem fã-clube seu. Aqui não tem exaltação sua. Hoje eu estava falando na janta com os irmãos. De um lado, graças ao Senhor, eu vejo os irmãos honrando muito os homens de Deus. Honrando muito, né, os que estão à frente. Oram por esses. Dou graças a Deus. Mas por outro lado, eu também falo com eles. Nós precisamos ser vacinados em nós não sermos super exaltados. Nós não somos anjos, somos pessoas. Temos que aprender a ver que nós somos humanos, somos falíveis. Parece que Deus defendia Moisés em tudo. Miriam e Arão foram falar, mas por que Deus só fala contigo, Deus não fala por meio de nós também não? Aí o Deus fez a Miriam ter lepra. Arão percebeu que falou errado. Então Deus honrou Moisés do começo ao fim. Só que, irmãos, quando Moisés errou, quando Moisés agrediu a rocha, por causa dos filhos de Israel, da murmuração dos filhos de Israel, Moisés ficou irado, e quando esse homem que está à frente erra, geralmente ele erra agredindo a administração de Deus. Ele não entrou na terra de Canaã.
Parece que Deus defendeu ele todo esse tempo, mas quando ele agrediu a administração de Deus, olha só que punição, ele só viu a terra, não pôde entrar. Portanto, irmãos, não pense que quem está na posição da frente, Deus honra, Deus faz os filhos de Deus honrarem, aprender a honrar, mas esse homem vive em temor e tremor, porque o dia que que não parece, hora que ele pisar fora da linha, ele pode ofender a administração de Deus, aí o castigo dele é severo. Portanto, irmãos, nós precisamos saber que todos nós temos que viver debaixo do temor e tremor de Deus. Onde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar que a vida da igreja é para aqueles que, principalmente para aqueles que querem herdar o reino. A nossa visão tem que ser essa. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, que todos que estão a fim de viver a vida da igreja tenham grande chance de ser esses escolhidos. Então essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade da liderança. Nós temos que fazer com que o máximo possível de irmãos que nós cuidamos entrem na boa terra. Você está disposto? Mas você tem que dar exemplo. Muitos vivem na aparência do reino dos céus de Mateus 13, mas poucos vivem na realidade do reino dos céus de Mateus 5, 6 e 7. Mas quem vai estar na manifestação do reino dos céus são os que vivem na realidade do reino dos céus de Mateus 5, 6 e 7. E onde estão esses que vivem a realidade de Mateus 5, 6 e 7? Irmãos, é isso que Deus quer, que do nosso meio saiam esses que têm a realidade do reino dos céus, a realidade da santificação, a realidade da unidade. Mais um ponto, a realidade do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vocês andam odiando uns aos outros, como vou receber vocês para dentro do Pai, se Deus é amor? Vocês estão percebendo? Nós temos ainda muitos problemas por falta de realidade desses pontos todos, de nós sermos recebidos para dentro de Deus. Nós ainda temos problema da justiça, que ainda nem falei um pouco em São Paulo, né? Então, irmãos, nós ainda temos muitos pontos que o Senhor precisa trabalhar a realidade do reino dos céus dentro de nós. Então, essa reta final, irmãos, é para quem quer levar a sério, viver a realidade do reino dos céus. Eu espero que essa noite vocês façam uma reflexão diante do Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha responsabilidade? Receber tanta revelação, qual é a minha parte? O que cabe a mim? Irmãos, a nossa responsabilidade é nós primeiramente vivemos a realidade do reino dos céus. E em segundo lugar, levar os que estão conosco na vida da igreja a viverem essa realidade. E pregar o evangelho para incluir mais pessoas, para poderem viver também essa realidade do reino dos céus. Quanto mais pessoas conhecerem que Deus é o galardoador dos que o buscam, irmão, nós vamos ter mais vencedores antes do Senhor voltar. E nós vamos entrar na boa terra de Canaã, que é o descanso, que é o sábado, que é o repouso de Deus. Irmãos, o reino é o nosso galardão. Você é um líder na igreja. Lidere até a realidade. Lidere em buscar essa realidade. Lidere em ajudar outros que estão à sua volta até essa realidade. O Espírito está cooperando conosco.
Ele está confirmando a palavra. Ele está dando sinais para nós. As coisas estão acontecendo, irmãos, é fora do comum, é fora do que o homem, é sobrenatural, o que o homem pode fazer. Deus está fazendo a sua parte, irmãos, agora cabe a nós. Nós fazemos a nossa parte. Vamos levar a sério. Não viver a vida aí no oba-oba, não. Oba-oba, irmão, nós não vamos sair de dar voltas pelo deserto. Nós agora, irmãos, começamos com Jericó, nós vamos avançar, atravessar o Rio do Jordão, vamos entrar na boa terra de Canaã. Lutar pela terra e conquistar a boa terra do Canaã. E o Senhor vai voltar conosco. Ele é o galardoador dos que o buscam. Espero que você tenha entendido o recado, tenha entendido o encargo. O encargo, irmãos, é este. Vamos viver a realidade de toda essa revelação que o Senhor tem dado para nós. Amém. Jesus é o Senhor.